Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Luz e paz para o seu coração, começando em mais um sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Gente, hoje é dia 19 de janeiro, mais um final de semana chegou e, lógico, como sempre, o nosso desejo é que você aproveite cada minuto da sua vida, aproveite muito esse sábado, nesse final de semana, para que ele seja realmente muito especial. Hoje, gente, na nossa pílula, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito de como que você lida com um dos maiores e mais perigosos, como é que eu posso falar assim, problemas que podem nos atrapalhar na nossa evolução espiritual. Sabe, quando a gente é criança e a gente ouve falar do bicho-papão? Sério. Quando eu era criança, eu ouvia muito falar do bicho-papão. Eu lembro que eu tinha 2, 3 anos, e aí tinha essa tal do bicho-papão. Aí eu olhava debaixo da cama, né, antes de dormir, para ver se o bicho-papão estava lá. E eu tinha mais medo, não porque os adultos falavam do bicho-papão, porque eu via outras crianças falando do bicho-papão. Então, o bicho-papão entrou na minha mente, não é? Minha mente infantil, e eu ficava imaginando como seria o bicho-papão. Aí eu olhava debaixo da cama, nada do bicho-papão. Então, será que ele estaria no guarda-roupa? Ele estava escondido? Por quê? Na minha mente infantil, presta atenção nisso, eu acreditei no bicho-papão. Ele nunca existiu, obviamente, mas na minha mente existiu. E, gente, durante o tempo que eu acreditei no bicho-papão, acredite, foi muito difícil dormir tranquilo. Né, eu rezava para o anjo da guarda, lembra daquela oração do Santo Anjo para o Senhor? Né, Santo Anjo do Senhor? Eu orava todos os dias à noite e pedia para Deus me proteger do bicho-papão. Onde eu quero chegar? Quando a gente cresce e nos tornamos adultos, a gente só troca de bichos papões, mas eles continuam existindo, meus amigos, do mesmo jeito. Cada um tem sua lista de bicho-papão. É ou não é? Uma listinha. E um dos principais, né, bichos que nós podemos ter desse bicho-papão, qual que é? A culpa. Exatamente a culpa. A ideia de que você não é merecedor de ser feliz, que você não é capaz de recomeçar a sua vida de uma maneira melhor, que você não dá conta de viver uma vida que realmente traga felicidade para você. Por que tudo isso? Porque a gente tem o bicho-papão da culpa, do não merecimento, o bicho-papão do eu não dou conta, eu não consigo, o bicho-papão que chama vida injusta, não é? Que a gente fica, a vida é injusta. A vida comigo ela é injusta. Ah, Ricardo fala isso porque ele não vive o que eu vivo. É sempre a mesma coisa. Meus amigos, não importa. Os adultos criam seus bichos papões. Né? Nem sei se a concordância está certa. Me perdoem aqui os professores de português, acho que nem está, né? Mas falar de bicho papão assusta. Ai, ai, a gente tem que lidar com humor, né, gente? Porque se a gente for colocar peso em situações que por si só já são pesadas, fica difícil. Então, nossa pílula de hoje quer conversar com você com bom humor, com carinho, mas com muita seriedade. Quais são esses bichos, papões, né, que você tem cultivado que não tem o menor cabimento? E cuidado, porque se você acredita neles, eles são reais para você. Do mesmo jeito, quando eu era criança e ficava olhando debaixo da cama, em tudo quanto é lugar, procurando algo que não existia e sofrendo por algo que não existia, é o que a gente faz. Uma pessoa, por exemplo, que se culpa por um erro do passado, por mais que a vida hoje chame ela para renovação no presente, ela sempre vai falar que ela está sofrendo hoje por alguma coisa errada que ela fez lá atrás. É ou não é? Quem se culpa sabe do que eu estou falando. Então, essa pessoa não pode ser feliz no amor. Se ela tem uma dificuldade no relacionamento, ela fala: estou sendo punido porque eu fiz algo lá atrás. Se essa pessoa não vai bem no trabalho, ela pensa: estou sendo punido porque eu me equivoquei em algum instante. Para com isso. Meus amigos, se Deus quer Deus nos dá o direito do esquecimento quando a gente reencarna, porque a gente tem o direito de recomeçar. Entende? Quem vive de passado é museu, você não é um museu, então não se comporte como um. Porque a gente vive se comportando como museus. Cuidado, o museu ele existe para a gente contemplar o passado, entender nossa história, não para ficar preso dentro dele. Né? Ficar preso dentro de museu só serve para história de filme. Né? Na vida real, ninguém quer ficar preso dentro do museu. Então, não fique preso no museu da sua mente. Então, quando Jesus fala que a gente tem que conhecer a verdade para que ela nos liberte e que a gente tem que deixar brilhar a nossa luz, é isso. É a gente acreditar, gente, que todos os dias a gente pode recomeçar melhor do que ontem, mais maduros do que ontem. Com certeza a gente já fez muita besteira na vida, não tenho dúvida quanto a isso. Eu já fiz um monte. Né? Então a gente olha para trás às vezes com vergonha. Você fala: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Não é? Meu Deus, como é que eu disse aquilo? Meu Deus, como é que eu tive essa coragem? Gente, teve. Não adianta ficar mais chorando leite derramado, mas já passou.
Não é? Hoje é um novo dia, um novo momento, um novo instante. Então, cuidado para você não se permitir ficar prisioneiro num tempo que já foi criando um bicho-papão, um monstro da culpa que vai te impedir de progredir, sabe? Criando um monstro do eu não mereço ser feliz que te impeça de se renovar. E já imaginou como teria sido a vida de Maria de Magdala, de Santo Agostinho, de Paulo de Tarso e de tantos outros vultos que nós admiramos tanto se essas pessoas tivessem ficado prisioneiras dos seus medos? Então, muito cuidado com isso. Se nós queremos nos reinventar para um 2019 melhor e mais feliz, precisamos exorcizar esses bichos imaginários que existem na nossa inconsciência por causa das nossas crenças. Cuidado, não deixe nenhuma religião colocar culpa dentro de você, não deixe nenhum líder religioso confuso projetar as confusões dele na sua vida, colocando culpa dentro de você, e não deixe ninguém que nem te conhece julgar a você. Se Deus, gente, que é a essência, que é de onde todos nós viemos, que é Deus, nos respeita como somos e nos dá o direito da gente recomeçar, como é que a gente vai não permitir que isso aconteça? Tá bom? Então, que Deus te proteja, ótimas reflexões é o que eu desejo para você, com lucidez e maturidade, para que você possa descobrir que bicho-papão não existe. A não ser, lógico, quando a gente acredita e alimenta ele. Fiquem com Deus, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Vai ser feliz, criatura. Quanto mais feliz você for, apesar de tudo, vai se reinventar. Quanto mais inteira e inteiro você tiver, apesar dos desafios, com certeza você vai ajudar a humanidade também a crescer igualzinho nós estamos crescendo. Até breve, até muito, muito breve.